e seja dado ao nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, estamos hoje, Senhor, mais uma vez diante de Ti, nessa manhã de domingo, Senhor. Queremos entregar a Ti tudo aquilo que temos e que somos, Deus, porque tudo vem de Ti. Senhor, vem, purifica nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. Faz com que sejamos, Deus, presentes agradáveis a Ti, com o nosso louvor e nossa adoração. Queremos, Senhor, beber desta água viva, para que jamais possamos voltar a sentir sede. Beber da água do Espírito, Senhor. Beber dessa fonte que jorra. Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ter um coração quebrantado, Senhor. Senhor, nos ensina a sermos humildes. Queremos, Senhor, estar atentos à Tua palavra. Queremos, Senhor, estar atentos ao Teu chamado. Sim, ó Pai, toca nossos corações, visita cada um de nós, Senhor, de maneira particular, de maneira, Senhor, que só nós sabemos o que sentimos no nosso íntimo, Deus, porque Tu conheces o profundo do nosso coração e queremos, Senhor, humildemente nos quebrantar diante de Ti. Queremos, Senhor, deixar o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, para que o Teu toque, Senhor, seja sentido em nossos corações, para que essa água viva venha e limpe a nossa alma, possa nos libertar de toda e qualquer angústia, de todo e qualquer ressentimento, de todo e qualquer medo, Pai. Porque queremos continuar na Tua presença. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, obedecer o Teu chamado, Senhor. Senhor, fala conosco. Fala profundamente aos nossos corações. Que a Tua graça, que a Tua paz possa nos dar essa certeza que um dia estaremos contigo na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, João 4, de 1 a 30. João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Senhor, faz com que esta palavra seja o nosso alimento, seja a nossa verdadeira comida e a nossa verdadeira bebida. Senhor, que teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra, Senhor, para que possamos compreender e viver o teu santo evangelho em nome de Jesus. Amém. Amém. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Não é preciso mais buscar lugares, não é preciso mais estar atrás de subir ao monte, porque o Senhor, Ele habita em nós.
que a nossa oração, ela seja verdadeira. Que a gente possa adorar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com o nosso comportamento. Porque o Senhor, Deus, Ele é Espírito. E Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Daqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Mas aqui, Jesus ele estava viajando com seus discípulos pela Galileia. E ele passou na Samaria. E com certeza, essa passagem de Jesus não foi em vão. Não foi um acaso. Foi proposital. Por que Jesus ele sentou ali, na beira daquele poço? Próximo ao meio-dia. Se os judeus evitavam passar por ali. Mas Jesus ele escolheu aquele lugar de propósito. Porque ele sabia quem ele encontraria. Ele sabia com quem ele queria falar. Com quem o Espírito Santo iria tocar naquele momento. Jesus ele escolheu aquele caminho porque ele desejou se revelar àquela mulher samaritana. E quando essa mulher ela chega ao poço e Jesus lhe pede água, ela fica surpresa. Como assim um judeu me pedindo água? Os judeus eles não costumavam falar com os samaritanos. Nos tempos de hoje podemos dizer que eram inimigos. Mas Jesus, ele veio exatamente para quebrar esses paradigmas, para quebrar essa barreira, essa coisa religiosa, a barreira social, cultural. E ele fala exatamente com os excluídos, os marginalizados, os esquecidos. Aquelas pessoas que eram consideradas a escória da sociedade, os rejeitados. Foi para esses que Jesus veio. Para resgatar a dignidade dessas pessoas. Jesus ele não veio para receber aplausos, para andar com os famosos, com os instruídos, com os doutores da lei, para sentar à roda da alta sociedade. Não. Ele veio exatamente para os excluídos, os marginalizados, os abandonados, os rejeitados. Aquelas pessoas que ninguém queria saber delas. Foi exatamente essas pessoas que Jesus falava: vem. Vem ter uma mudança de vida. E quando ele fala que se ela soubesse quem pede água para ela pediria essa água. Jesus ele não está falando daquela água do poço, mas sim da salvação. Ele fala do Espírito Santo, que mata toda e qualquer sede, que nos sacia da verdade, da justiça, do amor. Porque Jesus ele é essa fonte de água viva. É uma fonte de água que alimenta, que sustenta o oprimido, que nos traz esperança. O olhar de Jesus, aquele olhar de amor, derretia os corações. E quando ele fala, se bem soubesse quem te pede água, tu
o que me pediria? Dá-me de beber dessa água viva. É a água do Espírito. Essa sede que quando a gente começa a conhecer o amor de Jesus, a gente quer mais, quer conhecer mais. A gente quer se aproximar mais dele. A gente quer tirar mais de Jesus. Porque ele é uma fonte inesgotável. Que nos traz paz. Que nos traz esperança. E no momento que ele pede para ela chamar o seu marido, Jesus ali ele está revelando a sua magnitude em conhecer o profundo dos nossos corações. Ele está ali destrinchando a vida dela diante dela. Ele mergulha no profundo dessa mulher. Nas suas dores, nos seus medos, onde ela é rejeitada porque nenhuma mulher queria andar com ela, ela ia ao meio-dia no sol quente, exatamente porque ninguém queria estar ao lado dela, pela rejeição que ela tinha perante a sociedade. E Jesus, mesmo sabendo disso, ele pede essa água para ela. Mesmo ele sabendo que ela estava ali sozinha porque ela era rejeitada, Jesus se aproxima dessa mulher. Porque o Senhor ama acolher os oprimidos. Ele ama acolher os rejeitados. Ele ama acolher os marginalizados. E aí a gente começa a olhar como essa mulher se sentiu naquele momento. Um judeu falando com ela, a acolhendo, amando. E essa mulher, ela fala para o Senhor: mas Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: bem dissestes, porque já tivesse 5, mas esse que estás agora com ele não é teu marido. É o Senhor conhecendo o nosso profundo. É quando a gente precisa, aos pés do Senhor, dizer: Senhor, eu não sou nada. Eu sou aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa abandonada, mas eu quero estar contigo. Eu quero beber essa água que jorra do teu peito. Essa água que vai saciar a minha sede. Meus queridos, entendam. O Senhor, Ele conhece o nosso profundo. Sabe aquele segredo que você guarda hoje, que você diz assim: ninguém jamais saberá. O Senhor conhece. Mas é preciso que você fale para o Senhor. Porque Ele quer que você confie nele. Muitas vezes a gente conta segredos das nossas vidas para amigos, para desconhecidos. Nas redes sociais, hashtag estou sofrendo. Hashtag estou triste. Coloque essa hashtag no seu coração. Jesus, estou aqui, tenha misericórdia de mim. Só o Senhor precisa saber do que você está passando hoje. Não conte para quem não pode te ajudar, para quem não vai fazer nada por ti. Se abre com o Senhor. Beba essa água viva. Essa água com que jamais fará você sentir sede novamente. E aí,
mulher, ainda assim, ela pergunta: qual o lugar certo para adorar? Os nossos pais adoravam no monte. E a resposta de Jesus, ela é firme. É que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São esses os verdadeiros adoradores. Pois a verdadeira adoração, ela não depende de lugar. Até porque Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. O maior templo, o maior santuário de Deus é um dos nossos corações. E aí a gente pode ver, em relação à adoração, João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá em Atos, também Atos 17, 24 vai falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Amém. Atos 7, 48, 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso. E ainda Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Aleluia. Então creia, queridos, Deus, ele habita no seu coração. Não é em templos construídos por mãos humanas. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que você está adorando o Senhor em espírito e em verdade? Ou você busca adorar o Senhor só aos domingos, quando você vem para o templo, construído por mãos humanas? Não estou dizendo que você agora, que a gente não é para se congregar. Sim, precisamos congregar. Mas Deus, ele habita em mim, em você, em nossos corações. A gente precisa aprender a adorar o Senhor com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas atitudes. Eu não preciso, para estar conectado ao Senhor, subir ao monte. Eu não preciso, para estar conectado ao Senhor, estar aqui no templo construído por mãos humanas. Eu não preciso, para estar conectado ao Senhor, eu vou para o meio da natureza. O Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em nossos corações. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aleluia. Deus, ele é espírito. Ele habita em mim e em você. Porque se Deus, ele habitasse nos templos construídos por mãos humanas, você pode imaginar você sair hoje do culto e dizer: não, Deus não está mais comigo. O Espírito Santo do Senhor, ele não está mais comigo, porque ele ficou lá. Mas Deus, ele está conosco onde quer que nós estejamos. E quando eu bebo essa água que Jesus ofereceu a essa mulher samaritana, essa água purificadora, essa água que me fortalece, que é o próprio Jesus que
que se fez sacrifício por mim e por você. Eu preciso ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Começar a olhar com outros olhos. Eu não posso mais me assentar simplesmente à mesa das altas rodas da sociedade. Eu preciso olhar para o meu irmão marginalizado, para o meu irmão, para minha irmã necessitado, rejeitado. Falar do amor de Jesus. Mostrar que Jesus veio por mim e por você. Essa mulher samaritana, ela jamais poderia imaginar que um judeu fosse falar com ela. O próprio Cristo se revelasse a ela. Uma mulher sofrida, rejeitada, que ia buscar água no horário mais quente do dia, para não poder se encontrar com ninguém, de tão rejeitada que ela era. E ao chegar, está ali o mestre a aguardando. E Jesus simplesmente pede: dá-me de beber. Como que pode tu, um judeu, pedir água a mim, uma mulher, além de ser mulher, ainda samaritana? Eu, uma mulher rejeitada. Eu, uma mulher que venho aqui escondido porque ninguém quer andar comigo. E tu pede-me água. E o Senhor Jesus, com todo o seu amor, fala para ela: se tu bem soubeste quem te pede de beber, tu me pediria, dá-me água viva. Porque se tu beberes dessa água que eu te der, jamais voltarás aqui nesse poço, jamais voltarás a sentir sede. Porque a água do poço, você leva e você volta para pegar. Porque continuará com sede. A água que eu te der para beber, você jamais sentirá sede. Mas naquele momento a mulher, ela não entendeu que água Jesus estava falando. Ela não conseguia compreender. Porque ela achava que era a água do poço a qual Jesus falava. Mas tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Como que tu vai me dar água? Só que Jesus falava da água do Espírito. Ele falava da salvação. Ele falava de todas as dores, todo o sofrimento que ela sente hoje aqui, nesse plano terreno, nessa terra. Quando se encontrar com o Pai, ela não sentirá mais sede. Porque é onde o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos rostos. Toda a dor, todo o sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela rejeição serão saciados com o amor de Jesus. E a mulher, ela fica tão encantada que ela larga o seu cântaro e ela vai correndo para a cidade. Ela vai contar que ela conheceu o homem, conheceu Cristo. E todos saem atrás de Jesus para ter com ele, para conhecer o Messias, para falar com o Messias.
o amor de Jesus. Ela, como rejeitada, ela poderia simplesmente duvidar quem tu és e se virar e sair. Não, ela ouvia o que o Senhor tinha para falar com ela. E essa mulher, de rejeitada, passou a falar de Jesus. Passou a trazer pessoas até Jesus. Eu conheci um homem que ele falou tudo sobre a minha vida. Ele falou tudo sobre mim. E as pessoas começam a ir atrás de Jesus. E aí chegam os discípulos também, depois, quando vê Jesus conversando com a mulher samaritana, e ficam admirados, tipo, uou, como assim? Ele conversando com a mulher samaritana ainda mais. Mas ninguém fala nada. Só observa. E essa mulher samaritana, rejeitada, ela teve um grande encontro com Jesus. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque o encontro com Jesus transformou a vida dela. E é esse encontro que o Senhor quer ter hoje com você. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer consolar as tuas noites de choro. Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher. O Senhor Jesus, Ele está dizendo hoje para você, vem a mim. Vem beber dessa água, dessa fonte de água viva. Vem para não mais sentir sede. Vem encher o teu espírito com o meu amor. Jesus, Ele conhece o seu profundo. Jesus, Ele está tocando agora a tua alma. Jesus, Ele está tocando agora no teu coração e dizendo, vem filho, vem filha. Não importa o teu passado, não importa as dores que você está sofrendo nesse momento. Vem beber desta água. Vem sentir essa alegria. Não importa se até hoje você se sentiu rejeitado, rejeitada. Não importa se até hoje pessoas viraram as costas para você. Não importa se até hoje você viveu com 5 maridos e nenhum deles é o teu. Não importa. Hoje o Senhor está te abraçando. Hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está te convidando a beber dessa água. A água do Espírito. A água que te conduzirá à salvação. Vem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pois chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Porque o Senhor Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Meus queridos, se o Senhor está em busca, é porque Ele ainda não encontrou todos os verdadeiros adoradores. Seja você um verdadeiro adorador do Senhor. Venham adorar em espírito e em verdade. Adore com a sua alma. Adore com o seu trabalho. Adore com a sua vida. Adore ao Senhor em tudo aquilo que você faz. Muitas vezes a gente tem uma concepção, para adorar o Senhor, eu preciso estar num grupo musical, eu preciso gravar um CD, eu preciso estar... Não! Deus é Espírito.
E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não preciso estar em multidão para adorar o Senhor. Eu posso estar adorando ao Senhor na minha cozinha, quando eu estou preparando o alimento para a minha família. Eu adoro ao Senhor quando eu estou no meu chuveiro tomando banho. É espírito, é verdade. Não é aparência. Eu adoro ao Senhor quando eu estou no meu trabalho. Eu adoro ao Senhor quando eu estou no meu quarto sozinha, que eu me ajoelho ou me deito na minha cama e eu estou ali em adoração, em intimidade com meu Deus. Porque Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Nossos pais adoravam no monte. Mas, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus lhe diz: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Será que você pode dizer: eu sou aquele que Deus procura para ser seu adorador? Eu irei o adorar em espírito e em verdade. Eu irei adorar com o meu coração, com a minha alma, com a minha vida, com as minhas atitudes. Eis que vem a hora e já é chegada. Adore o Senhor em espírito. Adore, 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 adore. A sua adoração não depende de lugar. A sua adoração não depende de outras pessoas. A sua adoração não depende de circunstâncias. Ela depende de um espírito quebrantado na presença do Senhor. Adore ao Senhor. Fecha teus olhos, que nesse momento eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Espírito Santo, por tanta riqueza de aprendizado, Espírito Santo. Senhor, eu coloco diante de Ti, Deus, todas essas vidas, Pai, que está nesse momento, Senhor, ouvindo a Tua palavra e sendo tocadas, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, falou profundamente, Deus, ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, que estão aqui nesse momento presente, Senhor, que se deslocaram, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Porque tem sede, tem fome, Senhor, de Ti. Senhor, que eles sejam verdadeiros adoradores, Pai. Os adoradores que Tu buscas, Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso profundo, Deus. Visita o profundo de cada um dos Teus filhos aqui presente, Pai. Dos que estão ouvindo, Senhor, essa ministração online, Senhor. Dos que irão ouvir depois, Deus. Senhor, visita cada coração no seu mais íntimo, Senhor. E manifesta a Tua glória, Senhor, nessas vidas. Senhor, traz transformação de vida, transformação de caráter, Senhor. Purifica-nos, Deus. Senhor, te pedimos também que perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, nossos erros, Senhor. Porque nós queremos, Pai,
beber dessa água viva, para que o nosso coração seja limpo, purificado e que não venhamos mais sentir sede, Deus. Porque a salvação vem de Ti, Jesus. Queremos ser purificados pela Tua água, pelo Teu amor. Sabemos, Pai, que alcançamos misericórdia de Ti. Que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Queremos ser merecedores, Senhor. Visita-nos, Pai. Visita-nos. E que possamos ter uma semana, Senhor, na Tua presença. Que não deixemos os nossos corações aqui no templo. Que não deixemos a nossa oração, a nossa adoração aqui no templo. Mas que ela seja diário para nós. Que possamos Te louvar, Te adorar, ter intimidade contigo diariamente. Não precisamos mais, Senhor, Te buscar no monte, nem em Jerusalém, nem nos templos, porque Tu és Espírito, ó Deus, e Te adoramos em Espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por essa fonte de água viva que hoje bebemos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.